Bom dia, alunos do primeiro ano. Professora Natália, de Química. Infelizmente, nós não podemos estar juntos, né? Por forças maiores, mas eu tenho certeza que em breve nós vamos estar presencialmente. Nessa primeira aula, né, online, eu gostaria de retomar com vocês o assunto da nossa última aula. Então, é na frente B, o capítulo 2, que a gente estava tratando dos átomos, né? E dos íons. Tá lá na página 121. Então, para a gente relembrar o que a gente tinha visto na aula passada, vamos só fazer uma revisão. Como a gente tinha conversado, né, o átomo ele é dividido em núcleo e eletrosfera. Sendo que no núcleo, o núcleo é formado por prótons, que tem carga positiva, e os nêutrons, que são nêutros. E a eletrosfera, onde estão os elétrons, que possuem cargas negativas. Só um detalhe que vocês também têm que lembrar, né? O núcleo ele possui o que? A maior parte da massa, né, do átomo. Né? Então, a maior parte da massa do átomo, a grande parte, está no núcleo do átomo. Bom, e a gente definiu algumas características, né, atômicas. Primeiro foi o número atômico, que é representado por Z. O que é o número atômico? É o número de prótons, ou seja, das partículas positivas, certo? E como a gente também tinha conversado, o átomo ele é neutro. Se o átomo é neutro, isso significa que a quantidade de cargas positivas e negativas, né, do átomo deve ser igual. Devem ser iguais. Então, partindo desse conceito, se o número atômico, né, o Z do átomo, representa o número de prótons, então para o átomo o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, toda vez que eu quiser saber o número de elétrons que um átomo possui, eu vou obter esse valor através do número atômico, tá? Porque, então, número atômico é número de prótons. Como o átomo é neutro, número de prótons igual ao número de elétrons. Certo? Então, o Z igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Isso a gente está falando para átomos, certo? Beleza. Então tá, outra coisa que a gente também tem que definir é o elemento químico, né? O que é o elemento químico? O elemento químico são átomos com o mesmo número de prótons, ou seja, com números atômicos iguais. Então, por exemplo, toda vez que um átomo tiver 11 prótons, ou número atômico igual a 11, né, Z igual a 11, vão corresponder a átomos de sódio, ou seja, do elemento sódio. Se o Z de um átomo for 1, ou seja, possuir um próton, então são átomos de hidrogênio. E os elementos químicos são todos aqueles que a gente encontra onde? Na tabela periódica que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Tudo bem? Agora o número de massa, que é representado pela letra A. Lembra que eu falei que a grande parte da massa do átomo está contida no núcleo? E o que tem no núcleo? Prótons mais nêutrons. Então, o número de massa de um átomo ele vai ser dado pela soma da quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons, certo? E isso vai nos dar o valor de massa atômica desse átomo. Então, a massa é igual ao número de prótons, né, ou número atômico, mais o número de nêutrons desse átomo. Tudo bem até aqui? Muito bem. Outra coisa também que a gente tinha conversado é em relação à representação, né? Quando a gente está olhando na tabela periódica, que a gente encontra os elementos químicos, que eu vou representar aqui um elemento químico genérico, tá? X. Geralmente, o número atômico, ele tá embaixo, né, subscrito, e a massa atômica sobrescrita. Mas, como eu tinha comentado com vocês, algumas tabelas invertem essa ordem. Então, vamos sempre lembrar, número atômico é o número menor e a massa atômica é o maior, certo?
pra gente não ter problema. Bom, vamos só fazer alguns exemplos aqui pra ver se deu pra entender. Bom, por exemplo, o sódio. O sódio, ele tem 11 e 23, certo? O que a gente tinha conversado? O 11 é menor que o 23. Então, o 11 vai ser o quê? O número atômico, ou o número de prótons, certo? E o Z vai ser a massa atômica do átomo. Sendo assim, o átomo de sódio, ele vai ter quantos prótons? Bom, se o Z dele é igual a 11, isso significa que ele vai ter 11 prótons e elétrons. Bom, no átomo, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, ele vai ter 11 elétrons também, certo? E a massa dele é quanto? 23. Se a massa é 23 e a massa é número de prótons, que é Z, mais número de nêutrons, então, para eu achar o número de nêutrons, o que eu faço? Massa menos número atômico. Então, 23 menos 11, que vai dar 12. Então, ele vai ter 12 nêutrons. Certo? Tudo bem? Tá, outro exemplo aqui. Flúor, né? O flúor tem 9 e 19. Bom, 9 e 19. Então, 9 é menor, tá embaixo, é o Z. O 19, ele é a massa atômica, certo? Então, tá, se o Z do flúor é igual a 9, significa que ele tem 9 prótons. Beleza. Como eu tô falando do átomo de flúor, então ele vai ter 9 elétrons também. Agora, e o N? E o número de nêutrons? Bom, a massa do flúor é 19. Massa, né, é dado por Z mais N. Então, é só eu fazer o quê para achar o número de nêutrons? Massa menos número atômico. Então, 19 menos 9 dá 10, não dá? Então, ele tem 10 nêutrons. Tudo bem? Outro exemplozinho aqui, cálcio, 20 e 40. O 20 do cálcio corresponde ao... Deixa eu focar. E o 40, a massa. Bom, então, se Z do cálcio é 20, né, o menor número, significa que ele vai ter quantos prótons? 20 prótons. Ai, prótons. Se ele tem 20 prótons, vai ter 20 elétrons, certo? Desculpa. 40 é a massa atômica do cálcio, não é? Beleza. Massa atômica, número de nêutrons mais número de prótons. Se eu tenho 20 prótons, então meu N aqui, 40 menos 20, 20. Então, 20 nêutrons. Certo? Mais um exemplo, então. Ó, pessoal, qualquer dúvida, eu vou deixar o e-mail, tá? Para vocês também. Qualquer coisa, entrar em contato comigo. Ou pelo chat do Moodle, tá? Da plataforma. Mas aí, qualquer dúvida, é só entrar em contato que eu respondo. Tá, vamos lá. Oxigênio 8 e 16. O 8 é Z. E o 16 vai ser o quê do oxigênio? A massa, certo? Bom, se o Z do oxigênio é 8, ou seja, o número atômico do oxigênio é 8, então 8 prótons, né? Se ele tem 8 prótons, opa, que 8 feio que ficou aqui, 8. Se ele tem 8 prótons, quantos elétrons? 8
elétrons. A massa atômica dele é 16, né? Bom, se a massa atômica é prótons mais nêutrons, e eu tenho 8 prótons, certo? 16 menos 8, 8. Então, ele vai ter 8 nêutrons. Tudo bem, átomo? Então, o que vocês têm que lembrar? No átomo, o número atômico corresponde ao número de prótons. O número de prótons é igual ao número de elétrons. E a massa atômica corresponde a número de prótons mais número de elétrons, certo? Então, é isso. Isso é importante vocês lembrarem, tá bom? Tá. Agora, vamos falar um pouquinho dos íons. O que são os íons? Os íons são aqueles átomos carregados, né? Ou seja, não são átomos mais, porque estão carregados. Lembrando sempre, íons. Toda vez que a gente fala em íons, o que acontece? Ocorre a perda ou ganho de elétrons, tudo bem? Nunca de prótons. Por quê? Porque toda vez que eu mexo em prótons, eu estou mexendo no número atômico. Então, eu estou alterando o elemento químico, né? E não é isso que a gente faz. Então, a gente sempre tem que pensar no ganho ou na perda de elétrons, tudo bem? Bom, os íons, então, são carregados. E os íons, eles se dividem em duas categorias, né? Os cátions e os ânions. Os cátions são aqueles íons com carga positiva. E para um átomo adquirir carga positiva, o que ele vai ter que ter em excesso? Prótons, né? Então, os cátions são aqueles átomos, deixa eu escrever aqui, átomos que perderam elétrons, tudo bem? Ou seja, o número de prótons é maior que o número de elétrons, tudo bem? Desculpa. Agora, os ânions. Os ânions possuem cargas negativas. Então, os ânions são átomos que ganharam elétrons, tá bom? Então, o número de prótons é menor que o número de elétrons, certo? Então, por exemplo, o sódio, que a gente tinha feito o exemplo, né? O sódio positivo, ele tem 11 prótons, né? Porque o número atômico é 11. E a massa dele é 23, certo? Ou seja, o número de prótons é 11, não pode mudar, porque senão deixa de ser o sódio, não é mesmo? Porque o número atômico é como se fosse a impressão digital do meu átomo e do meu íon, né? Então, o sódio. Sódio mais, tem um maisinho aqui. O que significa esse um mais? Significa que o sódio perdeu ou ganhou elétrons? Perdeu, né? Se ele tem uma carga positiva em excesso, ele perdeu elétrons. Tá, mas ele deixou de ser o sódio? Não, ele continua sendo o sódio, ou seja, ele continua tendo 11 prótons. Então, para esse íon, que o número atômico é 11, então ele continua tendo 11 prótons. E nêutrons? Bom, se a massa atômica é 23 e ele tem 11 prótons, 23 menos 11, né, massa menos número atômico, dá o número de nêutrons. Então, o número de nêutrons é 23 menos 11, 12 nêutrons. Agora, elétrons. O átomo de sódio possui 11 prótons e 11 elétrons, mas o íon sódio, né, o sódio 1+ aqui, não vai ter 11 elétrons, vai ter 10 elétrons, né? Porque se eu tenho 11 cargas positivas e 10 cargas negativas, o que acontece? Eu tenho uma carga a mais positiva, e é exatamente isso que está representado aqui. Ou seja, o que significa esse 1+? Significa que o sódio perdeu quantos elétrons? 1 elétron, tá bom? Então, se ele tem 11 prótons, ele vai ter 10 elétrons, 1 a menos, certo? Agora, o flúor menos, aqui, ó, tá vendo? 1-. O flúor, ele tem 9 prótons e 19 de massa, ou seja, prótons mais nêutrons. Deixou de ser flúor? Não, ele apenas se tornou um ânion.
Então, ele vai ter 9 prótons, porque corresponde ao quê? Ao número atômico dele. Beleza. Agora, nêutrons. 19 é a massa, ou seja, prótons mais nêutrons, menos o 9, que é o número atômico. Então, 19 menos 9 são 10. Então, ele tem 10 nêutrons. Beleza. Agora, ele tem um sinal de menos aqui, né? Então, significa que ele tem excesso de carga negativa. Ou seja, ele tem mais elétrons do que prótons. Quantos elétrons ele tem a mais? 1. Então, se ele tem 9 prótons, quantos elétrons ele vai ter? 10 elétrons. Certo? Oxigênio. 8 e 16, né? 8 é o número atômico, 16, número de massa. Tá. Se o 8 é o número atômico, ele tem 8 prótons. Se a massa é 16, prótons mais nêutrons. Então, 16 menos 8, 8 nêutrons. Agora, olha lá. Ele tem quantas cargas negativas em excesso? 2. Então, esse 2 menos significa o excesso de carga negativa, que é 2 vezes. Ou seja, ele tem 2 cargas negativas a mais do que o quê? Positivas. Então, se os elétrons correspondem às cargas negativas e os prótons às cargas positivas, quantos elétrons ele vai ter a mais? 2. Então, ele tem 2 elétrons a mais do que o átomo teria. O átomo teria 8, mas aqui a gente está falando do ânion. Se o átomo teria 8 elétrons, o ânion, que tem 2 a mais, vão ter quantos elétrons? 10 elétrons. Tá bom? Agora, por último, cálcio. Cálcio é 40 de massa e 20 de número atômico. Se ele tem número atômico 20, significa que ele continua tendo 20 prótons. Cálcio, não é mesmo? Certo. A massa atômica dele é 40 prótons mais nêutrons. Se ele tem 20 prótons, 40 menos 20, 20 nêutrons. Agora, vamos fazer o seguinte raciocínio. O átomo de cálcio, né, se fosse assim, 20 prótons, 40 de massa, beleza. E quantos elétrons o átomo teria? 20 também, né? Número de prótons igual ao número de elétrons. Só que aqui, ó, o que a gente observa? 2 mais, ou seja, esse 2 mais sobrescrito corresponde ao excesso de carga desse íon, que é positivo, cátion, 2 vezes, ou seja, ele tem 2 cargas positivas a mais. Só que lembra que próton a gente não mexe. O átomo seria 20 prótons e 20 elétrons. Mas aqui eu continuo tendo 20 prótons, porque não deixou de ser o cálcio. Agora, quantos elétrons eu tenho? Bom, se eu tenho 20 prótons e eu tenho 2 cargas positivas em excesso, significa que eu tenho 2 elétrons a menos. Então, 20 menos 2. Então, o cálcio 2 mais vai ter 18 elétrons. Certo? Muito bem. Bom, então é isso. Vamos só fazer mais um exercício para finalizar e deixar mais claro um pouquinho, tá? Exercício 3, da página 100.